A paz do Senhor Jesus, queridos. Eu sou o pastor Alaor Cunha e essa é a nossa escola bíblica dominical de hoje. Nós estamos estudando o livro, a revista está nos trazendo um aprendizado sobre o livro de Salmos, sobre a adoração ao Senhor, né? E faz uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, né? O comentarista dessa revista da editora Betel é o pastor Adriano Gonçalves do Nascimento e nós estamos hoje na 9ª lição, um chamado à adoração e um alerta. Deus está nos dando a oportunidade de aprendermos mais sobre a adoração. Antes de entrarmos nessa lição, eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos superintendentes da Escola Dominical, pastor Marcos Machado, pastor Cleison, pastor Marcos, que nos concedeu essa oportunidade tão especial de podermos ministrar essa aula que vai chegar até você aí na sua casa, nesse período em que nós não estamos podendo ter muito acesso aos cultos, mas o Senhor tem aberto várias ferramentas para nos possibilitar aprender mais da palavra do Senhor. Quero agradecer também nosso pastor presidente, pastor João Batista, que tem nos apoiado e tem apoiado todos os departamentos da nossa igreja, todas as nossas congregações, para que nós possamos fazer sempre o melhor para chegar a palavra do Senhor até o teu coração. Na lição de hoje nós vamos aprender sobre o chamado à adoração e um alerta da parte de Deus quanto à adoração genuína que agrada ao Senhor. A lição de número 9 tem como texto áureo Salmos de número 95 e o verso de número 6. É importante, já deve ter sido falado nas outras aulas, que Salmo não é capítulo, Salmos são números e não há versículos, e sim versos, por ser oração, por ser cânticos ao Senhor, são cânticos de oração ao nosso Deus. Então, por essa razão, Salmos, o livro de Salmos não tem capítulo e nem versículo. O livro de Salmos tem números e verso. Por isso, o texto áureo está em Salmo número 95 e o verso de número 6 que diz: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É um chamado do salmista, um chamado para que eu e você, para que nós possamos nos curvar diante de Deus, para que nós possamos buscar a face do Senhor em adoração, prostrados, em sinal de rendição, adorando aquele que é o único digno de toda honra e de toda glória, o único perfeito, merecedor de todo louvor e de toda adoração, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade aplicada para essa lição é a adoração envolve cânticos, alegria, reverência proclamada, mas também obediência. Queridos, adoração não é apenas cantar, adoração não é apenas dar glória a Deus. Adoração é um conjunto de características que eu e você, como adorador, e o Pai não procura qualquer adorador, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por essa razão, a adoração ao Senhor não é uma mera cantiga a Deus. Não, é algo que flui do nosso interior, do mais profundo da nossa alma, e rendemos a Ele um louvor genuíno. E esse louvor vem com cânticos, que são os louvores, com alegria, sempre sorridente, sempre feliz. Não cantamos louvores ao Senhor como se estivéssemos obrigados a cantar, como se estivéssemos em uma prancha prestes a sermos lançados em alto mar, com alguém com uma espada atrás, igual os desenhos animados, que vai te lançar no mar. Não, nós precisamos cantar com alegria, com leveza, adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Quando chegamos na casa do Senhor e temos a oportunidade de adorar a Ele com os cânticos
iniciais do culto, da liturgia normal do nosso culto, os cânticos da harpa cristã. Meu querido, minha querida, é um momento de adoração, é um momento de render a Ele louvor. Você precisa adorar a Ele com alegria, com cânticos de alegria ao Senhor, mas também com reverência, porque nós estamos proclamando aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o comentarista segue dizendo que também com obediência. Eu adoro ao Senhor obedecendo os preceitos que Ele nos ensinou. E nos ensinou aonde, pastor? Através da sua palavra. A palavra do Senhor é um manual, é uma bússola que nos direciona pelo caminho que o Senhor nos propõe a trilhar, o caminho da salvação. E quando eu sou obediente à palavra do Senhor, eu estou adorando, eu estou bendizendo, eu também estou rendendo glórias ao Senhor com a minha obediência. Nós temos 3 objetivos com essa lição de hoje, e primeiro, mostrar que o Salmo de número 95 é um convite à adoração. Precisamos entender ao fim dessa lição o que é adoração verdadeira, qual o propósito da adoração, e também alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus para que verdadeiramente a nossa adoração alcance o trono da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto de referência está no Salmo de número 95, eu quero ler com você, do verso 1, 2, 3, 8, 9 e 10, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. O comentarista introduz essa lição dizendo que este salmo é um convite a todos para adorar a Deus pela sua grandeza e por tudo que tem feito por nós. Meu querido, o salmista também vai dizer que nós, eu e você, precisamos render glória àquele que é sobre todo o nome. Eu e você precisamos glorificar e adorar o nosso Deus pela sua grandeza, pelo seu poder, por aquilo que Deus é, não só pelo que Deus nos dá. Primeiro, eu o adoro pelo que Ele é, mas também o adoro por gratidão, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Que benefício, o que darei eu, diz o salmista, por todos os benefícios que me tem dado? O que eu posso dar a Deus, o que eu posso oferecer ao nosso Criador, ao meu Criador, por tudo que Ele tem feito por mim? Claro, não tenho condição financeira de dar algo para aquele que é dono do ouro e da prata. O que uma criatura pode oferecer para o seu Criador, se não for adoração? Adorá-lo pelo que Ele é, pelo seu poder, pela sua majestade, pela sua grandeza. Deus é infinitamente maior do que todas as circunstâncias, do que todas as pessoas, do que todos os seres celestiais, seres humanos. Ele é soberano. Eu e você precisamos adorá-lo pelo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem proporcionado para mim e para você. Nosso louvor deve ser cheio de alegria, cheio de entusiasmo e deve ser completamente voltado ao Senhor. Já observou, querido, que muitas vezes a nossa adoração, e eu quero falar da música, do louvor, muitas vezes nós exaltamos o homem e deixamos Jesus de lado, e na verdade o louvor, o cântico, é uma celebração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu preciso cantar aquilo que exalta o nome do Senhor. Eu preciso cantar aquilo que glorifica aquele que é portador de todo poder. Só Ele é digno de adoração.
muitos hinos que são bonitos, com belas melodias, que chamam a nossa atenção até por causa da música, às vezes por causa de quem canta, quem está no microfone, né? Quem foi que gravou o hino, às vezes isso chama a nossa atenção, mas nós precisamos entender que a melodia, que a letra do hino precisa exaltar, engrandecer aquele que é digno da adoração. Todos os hinos que eu e você vamos louvar em louvor, em adoração ao Senhor, precisa exaltar aquele que é grande, aquele que é poderoso, aquele que é Salvador. Tito, no capítulo 2 e no versículo de número 13, vai dizer: grande Deus e Salvador. É para Ele é o nosso grande Deus e Salvador. Então a nossa adoração precisa ter Jesus como centro. A palavra que eu prego tem que ter o Senhor como centro. O cântico que eu louvo tem que ter Jesus como centro. É cristocêntrico. Tudo na minha vida e na sua vida tem que ter o Senhor Jesus como centro de todas as coisas. O tópico 1 é um convite à adoração. E ele diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 4. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta aos cristãos da dispersão, deixou registrado que os profetas inquiriam e trataram diligentemente sobre a salvação, que profetizavam e em que tempo a salvação se daria. Embora os profetas de Deus não soubessem os tempos em que a salvação de Deus havia de se manifestar, foi-lhes revelado que não profetizavam para eles mesmos, estavam profetizando para outros, não era para eles mesmos, é para outro tempo. Que tempo é esse? Para o nosso tempo, para o tempo em que eu e você estamos vivendo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a versículo de número 12. Considerando que os salmos são profecias acerca de Cristo, o filho de Davi, então 1 Crônicas, capítulo 25, do 1 ao 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 30, é fácil, meu querido, muito fácil admitir que com o Salmo de número 95 não seria diferente, pois o salmista profetizou acerca da salvação de Cristo. Ele disse: vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. É uma profecia. O salmista está profetizando que Cristo é o nosso Salvador, a nossa rocha viva. Eu preciso estar alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus. Então o salmista, no Salmo de número 95, está fazendo um convite para Israel, mas esse convite se estende a mim, se estende a você. Ele é profético. Essa palavra é nova na minha vida nesse momento e na sua também. O salmista está dizendo: vinde, se achegue, vamos juntos adorar, vamos juntos louvar, vamos juntos cantar jubilantemente ao Senhor, com alegria, porque essa é a adoração genuína. Apresentemos ante a tua face com cânticos de alegria, com louvores, e celebremo-lo um salmo. Um salmo é um louvor, é uma canção. Querido, adore ao Senhor, louve ao Senhor, canta no banheiro de casa, canta dentro da sua casa, na cozinha, enquanto está lavando as louças, enquanto está fazendo comida, louve ao Senhor, que o teu vizinho possa ouvir o louvor que sai da tua boca. O louvor edifica, o louvor transforma, o louvor alegra o ambiente, a casa onde está. Não porque você tem uma voz bonita, mas quando você adora, louva ao Senhor, como o salmista está nos convidando a fazer, verdadeiramente esse louvor alcança o trono da graça, e o trono do nosso Deus, ele se põe de pé para receber o nosso louvor e derrama bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre aqueles que o adoram, sobre aqueles que o louvam. Amém, querido? Vinde e cantemos. É um convite para cantarmos juntos, sem contenda, sem inveja, sem ser melhor do que ninguém, mas na mesma comunhão, em espírito, e o louvor subindo até os céus e Deus derramando a sua graça. Entenda isso, querido. O que o salmista está dizendo é: vinde
e cantemos. Ele não fala, vinde cantar, você tem oportunidade para cantar, não. Ele está convidando a cantarmos juntos. Vinde, celebremos ao Senhor juntos. O nosso louvor, a nossa adoração não pode ter inveja, não pode ter intriga. Ah, ele canta melhor do que eu, mas aí eu não gosto disso, não gosto dele porque ele tem uma voz mais afinada do que a minha. Eu falo dele, eu vou falar mal do irmão, eu vou criticar a forma como ele canta, os gestos que ele faz. Eu não gosto dele para pregar, ele gesticula demais, grita demais. Nós somos críticos demais. O salmista está dizendo, vamos adorar juntos. Quando eu e você nos unimos em adoração, o céu não suporta, o nosso Deus não consegue ficar parado, a mão de Deus se move em favor de um povo que louva junto, que adora junto, que junto busca a presença maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. O tópico 1.2 diz assim, ele está acima de todos os deuses. No dicionário da língua portuguesa, a palavra soberania está explicada como autoridade suprema de quem detém o poder sem restrição nenhuma. Vou te explicar teologicamente, soberania significa o seguinte, controle e domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. Ele possui toda a soberania. Deus está acima de todas as coisas. Não existe deuses além do meu e do seu Deus. Pode até o homem criar para si imagem de escultura, mas o nosso Deus é único e somente Ele é digno de louvor, somente Ele é digno de adoração. Quantas músicas se fazem para exaltar, para divinizar alguém, um homem, uma mulher, por causa das boas obras, mas não são dignos de louvor. Só há um digno de louvor e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o meu Senhor, o teu Senhor, é o único digno de todo louvor. Por isso, quanto mais próximos estivermos dessa compreensão de que Deus está acima de todas as coisas, mais seguros e confiantes viveremos no Senhor, mais certos de que Ele é único, Ele é poderoso, não há outro, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus, o meu Deus, o seu Deus, está acima de todas as coisas. Ele é criador de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos ver alguns exemplos, querido, da grandeza do nosso Deus. É a palavra que nos ensina sobre a soberania de Deus. E nós devemos tomar posse dessa verdade, de que o nosso Deus é soberano. Colossenses, depois você vê aí, Colossenses capítulo 1 e versículo 17, Salmos de número 90 e o verso de número 2, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. O salmista está expressando a soberania do nosso Deus. Antes de criares todas as coisas, antes de que nascesse os montes, antes de criar a terra e o mundo, da eternidade à eternidade, antes da existência humana, antes da existência dos anjos, querubins, arcanjos, serafins, antes de tudo, Deus é Deus soberano, único, poderoso, e nesse momento Ele está aí na tua casa, no teu trabalho, não sei onde você está assistindo esse vídeo agora, mas esse Deus soberano está aí, então aproveite a oportunidade, adora Ele, bendito seja o nome santo daquele que é único, daquele que é soberano, louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1.3, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei acima de todos os deuses. Esse é o meu Deus, é o seu Deus. Em suas mãos estão as profundezas da terra. São seus os cumes dos montes, dele é o mar, foi ele quem o criou, e a terra firme que suas mãos formaram. Deus tem o controle em suas mãos, pois ele criou todas as coisas. Deus criou
todas as coisas. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis que eu vejo, que eu consigo palpar, as invisíveis, aquelas que eu não vejo, mas eu sinto, o vento, a brisa, eu não vejo, mas eu sinto, porque foram criadas pelo nosso Deus que é soberano. E Paulo continua escrevendo aos Colossenses e dizendo, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Entenda isso, foram todas as coisas criadas por ele e tudo o que ele fez, tudo que ele criou foi criado para ele. Você pertence a ele. As riquezas naturais desse planeta e de tudo que existe pertence a ele. As águas do mar, as águas dos rios, todas as plantas que existem na face da terra, todo o fruto que se dá, tudo pertence a ele. Eu não sou nada além de criatura de um Criador que é soberano, que é poderoso, que é excelente. Por isso ele é digno de toda adoração. Bendito seja o nome daquele que é digno de louvor. Tópico 2 diz assim, entendendo o que é adoração. Vamos entender então o que é adoração? Antes de falar o que é adoração, quero definir o significado de adoração na Bíblia. Adoração na Bíblia, no Antigo Testamento, aparece através da palavra hebraica shachar, que mais de 100 vezes surge em todo o Antigo Testamento. Essa palavra significa curvar-se, colocar-se diante de alguém curvado. O prostrar-se diante de alguém significa veneração, inclinar-se perante a outrem. No Novo Testamento, a ideia está expressa numa palavra que vem do grego que é proskuneo, que aparece 59 vezes no Novo Testamento e tem um significado similar: prostrar-se, venerar, beijar a mão. Sinal de reverência, sinal de submissão, sinal de alguém que é inferior àquele que é superior. E o meu Deus, o seu Deus, é superior. O nosso Deus é digno de toda reverência e adoração. Subtópico 2.1, conceito de adoração para nós entendermos o que é adoração. A adoração é o ato de amar de modo intenso, podendo ter ou não conotação religiosa. Isso é adoração, pode ter ou não uma conotação religiosa. Nós estamos falando de forma teológica, nós estamos estudando sobre a adoração ao nosso Deus. Então tem sim um cunho religioso, pois eu adoro, eu respeito, eu me curvo, eu sou dependente exclusivamente de Deus. No sentido natural da palavra adoração, ele quer dizer que a adoração está relacionado ao respeito, reverência a alguém, já forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, a um lugar ou coisa, né? É uma adoração, é uma reverência. Na arte, essa conotação de adoração é um termo que costuma se referir a uma pintura que representa a adoração dos reis magos ao menino Jesus, a adoração no termo latim que vem da palavra adoratione, e é o ato de amar de modo intenso, de modo verdadeiro, podendo ou não também ter essa conotação religiosa. Está relacionado a respeito, a reverência, forte admiração ou devoção por alguém. Eu sou um adorador por excelência. Você é um adorador por excelência. Nós temos devoção pelo Deus que nós servimos. Qual é o Deus que você serve? Você serve a uma imagem de escultura? Então, essa imagem, ela não é digna de adoração. O único digno de adoração é Deus. O corpo de Maomé está lá no túmulo onde ele foi enterrado, porque ele é um homem, como eu e você somos, ele foi um homem. Buda está lá,
enterrado, os seus restos mortais, se ainda resta alguma coisa, a sua ossada está lá, enterrado no túmulo que atribui ao seu túmulo, aonde ele está enterrado. Quantos outros estão enterrados nos seus respectivos túmulos, mas no túmulo do meu Senhor, do seu Senhor, no túmulo de Jesus, há uma plaquinha na entrada dizendo: ele não está aqui, porque já ressuscitou. O nosso Senhor é digno de adoração. Não tem animal digno de adoração. Não tem homem digno de adoração. Homens podem receber o título de respeito. Eu posso respeitar. Existem hierarquias ministeriais, existem hierarquias civis. Nós precisamos respeitar as hierarquias, mas não venerar, adorar. A adoração genuína, somente Jesus. A reverência de devoção, somente o Senhor Jesus é digno de receber da minha e da sua parte. Amém, queridos? 2.2, a forma de adoração. O apóstolo Paulo descreve perfeitamente a verdadeira adoração em Romanos capítulo 12 e o versículo 1 e 2. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, irmãos, preste muita atenção. Ele está dizendo: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É a forma que nós adoramos o nosso Deus. O adoramos racionalmente. Nós adoramos ao Deus porque Ele é digno de adoração. É uma questão de razão, não só de emoção. Aquele momento em que você está no culto e o pregador extravasa e você, por causa da emoção do momento, às vezes dá um glória. Não, não é isso a adoração. A adoração flui do seu interior, flui da sua alma. A transformação. O adorador tem uma vida mudada, transformada. Deus transforma a sua vida. E aí a nossa adoração, ela é genuína e ela alcança o trono de Deus como cheiro suave de oferta agradável nas narinas do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 2.3, atitudes para um verdadeiro adorador, ou atitudes para uma verdadeira adoração. O apóstolo Paulo descreve perfeitamente a verdadeira adoração. É isso que nós falamos já, né, irmãos? Então vamos para o tópico 3, que diz assim: é preciso estar atento à palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus é o nosso manual. A palavra de Deus é o nosso rumo, é a nossa bússola, como eu disse no começo. Eu e você precisamos ter a palavra de Deus como referência para tudo que nós vamos fazer. Essa passagem contém todos os elementos da verdadeira adoração. Primeiro, há a motivação para a adoração, as misericórdias de Deus. Eu estou me referindo a Romanos capítulo 12, verso 1. As misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus são tudo o que Ele tem nos dado, que nós, na verdade, as misericórdias de Deus é aquilo que nós merecemos e Deus não nos dá. Não estou entendendo, pastor. O que é misericórdia, irmão? Misericórdia é eu como pecador, como um homem falho, como um homem cheio de defeitos, como um homem que atinge, às vezes, muitas vezes, a santidade do meu Deus com a minha impureza, com as minhas iniquidades, com as minhas transgressões, você com as suas, e somos patentes, somos dignos de punição severa, de castigo severo pelo que nós fizemos, mas as misericórdias do nosso Deus, as misericórdias do Senhor são
tão maravilhosas por nós que ele não nos pune. Isso é misericórdia. É Deus não nos dar aquilo que merecemos, diferente da graça, que a graça é aquilo que nós não merecemos e recebemos da parte de Deus. Quer um exemplo? Eu não mereço a salvação, mas pela sua infinita graça, na cruz do Calvário, ele pagou o preço que eu não valia. E eu sou merecedor da salvação por causa da graça de Deus. Ele me dá algo que eu não mereço, mas porque a sua graça é que me basta para alcançar a minha salvação. Misericórdia é aquilo que eu mereço e ele não me dá. Amém, queridos? Nós precisamos ter uma vida de santidade, de santificação. Veja bem, a referência aos nossos corpos, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, significa todas as nossas faculdades humanas, toda a nossa forma de raciocínio, a nossa ação, tudo da nossa humanidade. Nossos corações, nossa mente, nossas mãos, nossos pensamentos, as nossas atitudes no dia a dia, tudo isso deve ser apresentado a Deus. Isso é adoração. Adoração, como eu disse no começo, não é só glorificar. Tudo isso é forma de adoração a Deus. Em outras palavras, é um sacrifício literal. Foi entregue totalmente a Deus no altar. Eu me entreguei a Deus. Eu entreguei a minha vida. Me entreguei de corpo e alma ao Senhor, para que a minha vida seja louvor e adoração a Deus, que com as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha fala, eu adore a Deus em todos os movimentos, em tudo aquilo que eu projeto, que tudo sirva de adoração a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, o vosso corpo, porque é todas as nossas faculdades humanas. Nós precisamos entregar ao Senhor. Mas como alcançar isso, irmão? Como podemos alcançar essa adoração, esse nível de adoração? Mais uma vez, a passagem é clara. A Bíblia explica a Bíblia. Olha só, pela renovação da sua mente. O que ele está dizendo? Renovamos as nossas mentes diariamente, ao limpá-las da sabedoria do mundo, e nossas mentes renovadas e limpas, não com nossas emoções, mas de forma racional. As emoções são coisas maravilhosas, mas a menos que sejam formadas por uma mente saturada na verdade, saturada pela palavra, que a nossa emoção seja baseada na palavra de Deus, baseada na verdade que é o Senhor Jesus, essa verdade, elas podem ser forçadas de forças destrutivas para mim e para a tua vida. Elas podem fugir do controle. As nossas emoções podem fugir do nosso controle. Mas quando eu tenho uma vida voltada para a palavra de Deus, eu começo a controlar as minhas emoções de forma racional. Eu consigo adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas eu também consigo me controlar diante de uma circunstância difícil. Você quer ver uma forma de adorar a Deus? É quando você está em um ambiente áspero, de discussão, de bate-boca, de estresse, mas você, de forma racional, controla as suas emoções. Deus está recebendo adoração quando você se porta assim. Há apenas uma maneira de renovar as nossas mentes, através da palavra de Deus. Não há outro caminho para renovar as nossas mentes. É conhecer e compreender a verdade da palavra de Deus que renovamos as nossas mentes. Conhecer a verdade, crer na verdade, manter convicções sobre a verdade e amar a verdade, naturalmente resultarão numa vida que verdadeiramente me leva a uma adoração espiritual. Se eu tenho uma vida pautada na palavra, na verdade de Deus, eu vou ter uma vida de adoração ao meu Deus. É importante você entender isso. A verdadeira adoração, ela é centralizada em Deus. As pessoas tendem a se distrair com onde deve estar, aonde deve adorar, qual local, que música deve cantar na adoração, como outras pessoas enxergam o meu louvor, a forma que eu estou cantando. Focalizar-se nessas coisas atrapalha enxergar o ponto principal. Jesus diz-nos
que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está em João capítulo 4, versículo 24. Isso significa que adoramos a partir da palavra de Deus com o coração aberto. Cantar, participar em comunhão, servir aos outros, nós estamos adorando ao Senhor. Ela não se limita a um ato. A adoração não se limita só no cantar. A adoração se limita num conjunto de coisas que a palavra do Senhor nos ensina, nos orienta. O meu momento de oração, o meu momento de comunhão com Deus, o momento do meu devocional diário que eu tiro para ler a palavra do Senhor, o momento de comunhão com a sua casa, tudo isso são formas de adoração. Também é importante saber que a adoração é reservada somente para Deus. Nós não podemos liberá-la para outro ser. Só adorar a Ele, porque só Ele é digno de adoração. Só Ele é digno, e não qualquer um de seus servos. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Não devemos adorar santos. Queridos, isso é importante. Não devemos adorar santos, não devemos adorar imagem de escultura, não devemos adorar anjos. Já observou que muitas vezes num culto, quando o pregador fala assim, queridos, amados irmãos, Jesus se faz presente no culto, a igreja continua como está. E às vezes quando fala assim, estou vendo anjos à minha esquerda, tem anjos à minha direita, a casa está repleta de anjos, falta o povo voar com os anjos. Por que isso? Porque veneramos às vezes mais a presença dos anjos do que a presença genuína de Jesus. Anjos não são dignos de adoração, estátuas não são, quaisquer falsos profetas não são, Maria não é digna de adoração, pastor não é digno de adoração, profeta não é digno de adoração, cantor não é digno, somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus soberano, que é digno de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu correr que está ficando longo o vídeo, mas vamos para o tópico 3.1. Queridos, eu não estou seguindo o comentarista, né, lendo a revista do comentarista, fiz de uma forma mais dinâmica, mas nós estamos seguindo a sequência cronológica da lição, nós estamos dentro de todos os assuntos que a lição está nos ensinando, tá bom? Vamos para o tópico 3.1, ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus principalmente através da Bíblia. Claro que Deus pode falar através de um profeta, claro que Deus pode falar de diversas outras formas, existem também inúmeras formas de ouvir a voz de Deus, mas é preciso ficar muito atento a isso. Deus quer falar com você. A maneira mais segura de ouvir a voz de Deus é lendo a Bíblia Sagrada, é lendo a palavra de Deus. É a forma mais plena, mais segura de ouvirmos a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e essa palavra é viva. Essa Bíblia fechada, assim, é como se fosse um livro qualquer, mas ela aberta é a própria voz de Deus falando ao meu e ao seu coração. Não se esqueça disso. Logo, quando você a estuda, quando você se dedica à palavra, você ouve a voz de Deus. Na Bíblia você vai encontrar todos os ensinamentos de Deus que você precisa conhecer. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17, você vai ter inúmeras referências que vão dar respaldo que a palavra de Deus ela é o caminho, ela é o guia, é a forma de nos achegarmos à vontade de Deus. E mais, a Bíblia é sua referência para saber se você realmente ouviu a voz de Deus ou não. Uma mensagem de Deus nunca vai contradizer a Bíblia, nem vai criar novos ensinamentos que não estão aqui. Entenda isso. Quantas vezes um profeta entrega uma profecia que não provém de Deus, é uma vontade humana. E se essa profecia que você recebeu não tem respaldo bíblico, meu querido, minha querida, não é de Deus. Toda profecia que vem da parte de Deus tem respaldo na palavra de Deus, tem respaldo bíblico para isso. Fique alerta, tenha isso como alerta na tua vida. Cuidado com a forma que você está entendendo como profecia. 3.2. Não endurecer o coração.
A Bíblia nos exorta a não deixarem nossos corações se endurecerem. Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 e versículo 8. Salmo de número 95, 7 e 8, né? Diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Fisicamente, mesmo se apenas uma pequena parte do coração de uma pessoa enrijecer-se, endurecer, ela está correndo um grave risco de ter um derrame fatal. Estou falando do órgão físico. Se uma parte do meu coração ele endurecer, parar de funcionar de forma adequada, eu tenho um grave risco de sofrer um problema sério no coração, um derrame fatal. Então, não permita que o seu coração espiritual endureça. De igual forma, o endurecimento espiritual é assim. Nosso coração espiritual se endurecer, nós não ouvirmos a voz do nosso Deus, estamos fadados ao fracasso, fadados à morte espiritual. Abra o teu coração, não endureça o teu coração no louvor, na hora da palavra. Querido, esquece a forma como o pregador prega, esquece a forma como o cantor cantou, adora, exalta, glorifica. Se você observar, eu estou adorando o Senhor o tempo inteiro com mão erguida, dando glória a Deus. Por quê? Porque a minha adoração precisa chegar no trono da graça. Eu fiz um compromisso com Deus, orei, ainda muito novo, eu fiz uma oração dizendo: Senhor, quando eu não falar em línguas estranhas na igreja, não permita que eu durma sem falar em mistério, sem falar em línguas estranhas, sem sentir a tua presença, que você seja cheia do Espírito Santo de Deus. 3.3, relação com o Salmo, né? Qual a relação tem com esse Salmo? Os salmos que conhecemos consistem em uma espécie de misto entre oração, poesia, destinados a fortalecer os laços espirituais entre a humanidade e o mundo celestial. A história de todos os salmos tem ligações com as histórias do rei Salomão e do rei Davi. Se você for observar, todas têm relação, formando um total aproximado, um total na Bíblia, que estão no cânon sagrado, de 150 salmos diferentes, onde cada um deles procura inspirar a humanidade com um significado particular. Conheça aqui o significado dos salmos da Bíblia. Cada salmo possui um importante auxílio a todos os que necessitam de alguma ajuda. Observe que quando você está angustiado, tem salmo para te dar ânimo, tirar a angústia, para que você deixe de lado. Quem está em depressão, tem salmo para nos dar vida outra vez. Quem está enfermo, tem salmo para que você se levante desse momento de enfermidade. O salmo traz alegria, os salmos traz vida, porque a adoração nos leva a buscar a presença do Senhor, e a presença do Senhor nos traz vida. A origem da palavra salmos vem do hebraico psalmos, que em tradução livre significa algo como louvores, por isso são cânticos, por isso é a adoração ao Senhor, o que simboliza muito bem a construção desses versos em aclamação ao mundo celestial. O poder e o significado dos salmos é tão forte que seu uso, a sua simbologia ultrapassam os limites da fé cristã, sendo encontrados em várias crenças. Usam os salmos bíblicos, os salmos que nós temos. Quantas religiões pagãs usam salmos como base para muitos ensinos, para muitas meditações, porque são salmos que mexem com a alma, porque são compostos, poesias, orações a um Deus poderoso e soberano. Se muitos usam, irmão, se muitos usam para a adoração, eu e você que entendemos ser a palavra de Deus, que a adoração alcança o trono de Deus, o que é que nós estamos fazendo? Qual a adoração nós estamos rendendo ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo? Se incline à adoração. Vamos ouvir a voz do salmista e atender o clamor do salmista.
né? Os salmos não são apenas hinos de adoração, mas são também instruções, advertências para o povo de Deus, para que nós não venhamos desprezar a importância da palavra de Deus, para termos uma vida de confiança, uma vida de obediência ao nosso Deus, porque só Ele é digno de todo louvor, só Ele é digno de toda adoração. Querido, vamos atender o clamor do salmista no Salmo de número 95. Vinde e louvemos, vinde e adoremos, nos prostremos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só o nosso Senhor, só Ele é digno de toda adoração. Amém, querido? Eu sei que é muito rápido, precisamos falar rápido, é um vídeo que acaba ficando extenso, mas que Deus possa ter falado com você. Que eu e você possamos buscar uma adoração genuína, não só com o cântico que sai da minha boca, mas através das minhas condutas, através das minhas práticas, a forma como eu falo, a forma como eu me lido com situações, a forma como eu trato a minha casa, a minha família, como eu ando na rua, que o meu testemunho, que a minha forma de agir seja um meio de adoração perfeita ao nosso Deus. Salmo 95 é um convite à adoração. Entenda que a adoração verdadeira não é só cântico, é um conjunto de coisas que estão relacionadas à minha vida, à tua vida, para alcançar o trono de Deus. E fica um alerta perene, verdadeiro, certo, de que eu e você não podemos deixar de lado a palavra de Deus, porque ela é a base para a nossa vida e é a bússola do nosso caminhar em direção à salvação. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.